A gente aborda esses assuntos aqui no La Cocina. Depois a gente inicia o nosso curso gratuito. Para quem ainda não fez inscrição, o link está aqui na bio. E depois do curso gratuito, a gente abre as vagas, então, para o nosso curso, que é o Faturando com Doces Funcionais, que é o nosso curso super completo. E a gente vai ter outras oportunidades para eu falar absolutamente tudo sobre ele com vocês, tá bom? Mas lá a gente fala, tem como você fazer biomassa, entendendo tudo sobre o universo da biomassa. A gente compartilha, tem um módulo só de receitas, então, sim, todas as receitas que eu comercializo estão lá na plataforma para vocês, através de videoaulas. Temos a apostila, né? Temos PDF de todas essas receitas. Depois a gente entra no módulo de organizar o seu negócio, né? Como tornar a sua linha de produção melhor, mais rápida, mais efetiva. Então, a gente entra no empreendedorismo propriamente dito. E depois a gente tem um módulo ensinando como você expandir o seu negócio, porque nós queremos que você expanda aí muito, queremos ver todas vocês crescendo. E aí, a gente traz módulos extras também, módulo bônus de receitas salgadas, módulo bônus de outras ideias de negócio, módulo bônus de alimentação para longevidade, com o Arthur, que é meu namorado, que é médico, que é meu sócio. Então, assim, é muito completo mesmo. E todos os dias a gente está buscando formas de deixar ele ainda melhor. Tá bom? Dia 24/5, anotem na agenda. E aí, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial aqui. Eu já participei de outras lives com ela, outra live, né? E hoje ela vai fazer parte de uma live aqui com a gente, que é a Michele, que é nutricionista. A Mi tem uma outra missão de vida, que é proporcionar qualidade de vida, ajudar mulheres, né, que sofrem com a endometriose a terem qualidade de vida, como lidar com essa situação. Então, ela tem um produto que é o Viva Bem com Endometriose. Eu vou deixar ela falar mais sobre isso, que esse é o negócio dela. Eu vou convidar e deixar que ela mesma se apresente aqui para vocês, tá bom? A gente tem uma participação especial dentro do curso da Mi também, que ela não tem como, né, falar de uma qualidade de vida melhor vivendo com endometriose, se não passar pela alimentação. Então, tem algumas receitinhas lá no curso dela. Enfim, existe uma parceria muito da sua boa por aqui. E eu vou convidar agora ela aqui para falar com vocês, tá bom? Deixa eu chamar aqui. Chamei. Oi, agora! Tudo bem, Mi? Tô bem. Eu tô ouvindo ótimo agora. Agora sim, tô ouvindo tudo certinho. Todo mundo tá ouvindo bem, nós duas? Deixa eu ver se o povo tá todo ouvindo bem. Tá todo mundo escutando, tanto eu quanto a Mi, né? Então, simbora. Então, obrigada pelo convite, né? É maravilhoso, a gente sempre tá atuando juntas. Eu conheci a Samantha porque eu fui participar, apesar de ser nutricionista, né? A gente não sabe tudo em relação a receitas, a técnicas de preparo e principalmente a gastronomia, né? E eu participei de uma live com ela, ela fez um bolo de chocolate, que eu falei, meu Deus, que bolo é esse? Melhor que muita coisa, assim, que é cheia de açúcar e nem é tido como saudável, né? E aí comecei a participar do curso da Samantha. Falei, não, eu tenho que te trazer para o meu universo, né? Que a Samantha começou a falar, que eu ajudo mulheres com endometriose, né, a se livrarem da dor e até mesmo aumentar a fertilidade de uma forma mais natural. E biomassa tem tudo a ver com isso, né? Porque a endometriose depende da saúde do intestino e a biomassa está totalmente relacionada com o intestino, né? E assim, é uma carência que o meu público tinha muito grande, de comer coisas gostosas, muitas às vezes têm intolerância ao glúten, né, a outros alimentos, e elas não perderam aquele prazer. Eu queria comer um bolinho, mas se sentia estufada, se sentia mal. Então, assim, na biomassa eu encontrei muito uma solução para o meu público, convidei ela, que aceitou, e eu também contribuí com esse conhecimento para essas novas confeiteiras aí que vão dominar o mundo e vão salvar muitas vidas, né, de muitas pessoas que estão passando por restrições alimentares, que não podem se alimentar com farinha, que querem reduzir o leite, né? Então, essa proposta da Samantha é muito importante. Agradeço demais, pode ter certeza que você mudou muitas vidas, né? As meninas adoram suas receitas e não é fácil, né? Porque às vezes a gente tem um alimento saudável que não é tão gostoso. E às vezes você come meio com a boca ruim, mas os bolos, tudo que você produz, que você ensina no curso,
né? É bem mais interessante. A minha mãe mesmo é confeiteira, né? Só que ela faz bolos totalmente mais gordinhos, né? E a gente está inserindo aí a biomassa já dentro da oferta, né? Do portfólio de produto dela aí para agregar, porque o pessoal pergunta muito, né? Essa procura por bolos mais saudáveis, ela tem crescido. Então, todos os dias sempre tem alguém perguntando: você tem uma opção sem açúcar? Você tem uma opção sem farinha? Você tem uma opção sem leite? Eu sou intolerante à lactose? E a biomassa, ela tem até uma validade maior do que os outros produtos que às vezes a gente faz com farinha de arroz e tudo, dependendo, né, somente. Então, vocês têm muito a ganhar aqui com esse conhecimento de tudo que essa mulher tem a oferecer, viu? Obrigada, Samantha, pelo convite. Ai, Mi, não estava nem esperando tudo isso, que bom. Eu me sinto muito honrada por ter pessoas como você, nutricionistas, né, que tem todo o respaldo, conhecimento de causa para falar com muita propriedade de tudo que a gente compartilha aqui. A gente fala de alimentação, de hábitos saudáveis. Então, eu fico muito feliz de ter a confiança, né, de mulheres como você fazendo parte aqui do nosso exército. Sim, você é uma que faz parte do nosso exército, e muito feliz também de poder contribuir com as suas meninas, que eu vejo também o quanto que elas têm tido a vida transformada pelo seu produto, pela sua proposta de uma vida realmente com qualidade de vida, né? Como você falou, mulheres que conseguem ter uma maior fertilidade de forma mais natural, porque você propõe toda uma integralidade ali no seu tratamento. E eu fico muito feliz de poder participar dessa mudança aí que elas acabam, né, passando, acabam sofrendo. E aí, Mi, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sei que você também vive na loucura aí, sua vida é muito corrida. Mas acho que, inclusive, a gente pode combinar mais lives, viu? A gente tem muito aí a compartilhar, muito a somar uma na vida da outra. E aí, Mi, hoje, né, a gente vai falar sobre rotulagem, porque é um assunto muito polêmico, que gera muita dúvida. Aí eu estava até conversando com o Arthur, que assim como eu não vejo uma unanimidade, quando você procura na internet, você não vê uma unanimidade em relação à forma de preparo da biomassa. Tem pessoas que falam sobre 4 minutos na panela de pressão, outras 5, outras 7, já vi de 12, de 18 minutos. Então, tem alguns pontos na produção de biomassa que não há uma unanimidade quando você vai procurar, inclusive artigo científico. Da mesma forma que eu vejo assim que a rotulagem, quando a gente escuta uma pessoa, ela fala de uma coisa, escuta outra, ela fala de outra, a gente fica, né, a pessoa que está pesquisando tem uma certa dificuldade para entender de fato o que precisa e o que não precisa ser feito. Então eu queria começar pedindo, por favor, para você falar bem mesmo desde o básico. O que é rotulagem, né? Quem é a pessoa, quem é a empresa, qual é o órgão que define o que a gente tem que colocar no rótulo. Então, eu achava interessante a gente começar por aí e depois, sim, a gente iria evoluindo, trazendo mais para a nossa realidade de produção artesanal, tá bom? Certo. Então, eu gosto sempre de fazer uma analogia que sempre fica fácil das pessoas entenderem, né? Então, eu, Michele, para a sociedade me enxergar como indivíduo, eu tenho um CPF, né? O CPF me diz quem eu sou, ele é meu rastreio ali, certo? A rotulagem, ela é a identidade do alimento. Então, é através da rotulagem que eu sei o que é aquele alimento, entendeu? Eu sei por onde o que ele tem de composição, eu sei quantas calorias ele me oferece, se ele vai me oferecer algum risco, né? Porque se eu falar no site da Receita lá, jogar o CPF da pessoa, eu vou saber se ela tem um nome sujo, né? Vou saber tudo isso. Então, é meio que isso. A rotulagem, ela nada mais é que o CPF do alimento. Ela me diz as características daquele alimento para que eu possa decidir, né, se ele é um bom alimento para minha situação de saúde e tudo isso. E quem regulamentou isso, quem faz a necessidade, né, do alimento ter um rótulo é a Anvisa, certo? Então, tudo que você tiver dúvida sobre rotulagem, sobre essas coisas, sempre tem as instruções normativas lá, as RDCs. Então, tudo isso, né, que é o órgão que inspeciona. Tanto é que quando um estabelecimento está suscetível à fiscalização, é da vigilância sanitária, né, que vai lá, vai averiguar, e tudo que a vigilância cobra do estabelecimento está regido na Anvisa, que é a legislação, né? Do mesmo jeito que nós temos as leis penais, nós temos a legislação que está aí para a questão dos alimentos, são as leis dos alimentos, né? Então está tudo lá na Anvisa, na RDC. Tá ótimo.
Nossa, a gente ama a Mi porque ela explica tudo certinho, que nem a gente gosta, detalhado, né? O módulo, tem módulo dela dentro do nosso curso e as meninas amam. Até a Larissa acabou de comentar aqui, porque é tudo muito explicadinho, Mi. E aí, vamos lá. Existe uma diferença, né, nas exigências de um rótulo, de um bolo que eu vendo ali no boca a boca, que é uma produção artesanal, que eu sei para quem que eu estou entregando, de um rótulo, né, de um produto que vai, por exemplo, para uma prateleira de supermercado? Existe, sim, uma diferença, né? Digamos assim, que a legislação, que a Anvisa ali, ela deixa uma brecha em aberto, sem especificar aquele produto que eu vendo mão a mão. Então, vamos supor que eu produzo lá meus bolos, né? Produzo num cantinho lá na minha casa, e eu vendo para minha vizinha. Isso, a Anvisa deixa em aberto que você poderia vender sem uma rotulagem mais completa. Mas se você coloca numa prateleira, por exemplo, vamos supor de um restaurante, esse restaurante, ele tem um órgão, uma vigilância, né, que vai lá fiscalizar ele. Quando o fiscal for lá inspecionar o restaurante, ele vai olhar tudo que tem naquele restaurante, inclusive as coisas que ele vende terceirizado. Então, por ele já ser um estabelecimento grande, reconhecido, porque ele que está vendendo, então a responsabilidade dele sobre o alimento é maior. Daí, esse fiscal, ele cobraria o rótulo daqueles alimentos que estariam lá, mas da onde que veio isso? Como é que você prova que não foi você que fez? Né? Então, é terceirizado, mas é da onde? E se um cliente passar mal? Aonde nós vamos recorrer? Né? A tudo isso. Então, quando você coloca para venda em um lugar, já é exigido uma rotulagem de forma mais completa. Mas nada impede você que venda em casa de fazer uma rotulagem completa. Só não tem essa questão, porque não teria ali uma rotina de fiscalização que você teria, e tem essa brecha dentro da legislação para pessoas que vendem no boca a boca, no mão a mão, entendeu? Mas o que é importante, né? Para você que vende no boca a boca, você precisa ter o mínimo da rotulagem, dizer o que é o alimento, né? Faz parte, dizer a data de fabricação, que é super importante, e é uma das coisas que mais pega ali em termos de rotulagem, você colocar a data que foi fabricado e a data de validade, certo? Para que o produtor consiga entender. Mas assim, eu posso colocar as calorias, tudo isso, a informação nutricional? Pode, mas para você que vende no boca a boca, seria uma informação extra. Necessário mesmo seria para quando você coloca numa padaria, coloca num supermercado, você terceiriza, né? Tem um lugar que terceiriza o seu produto. Aí sim seria necessário aquela rotulagem toda diferente, né? Toda completa que a gente está acostumado a ver nos produtos de supermercado, né? Quando a gente compra uma embalagem. Nossa, perfeito, Mi. É exatamente essa orientação que a gente dá para as meninas, né? A gente fala, olha, começaram, não se preocupem com isso agora, porque parece muita coisa de uma vez só, né? Para quem está começando. Então a gente fala assim, coloque, né? O básico seria realmente isso: colocar a data de fabricação, colocar ali o prazo de validade e falar sobre os ingredientes que estão ali dentro do produto. Então a gente até oferece no curso um material complementar onde a gente dá esse modelo de etiqueta, né? Onde de fato precisa conter os ingredientes. E aí eu sempre falo assim, a partir do momento que você fechar parceria com uma empresa ou com um profissional liberal, você vai ter que se adequar às regras dele, né? Porque cada empresa tem uma regra diferente. Então, às vezes, um mercadinho ali da esquina, ele não tem, se você vai vender seu produto lá, ele pode não ter uma exigência ainda muito grande, né? Sobre essa questão da informação nutricional muito completa. Mas se você vai colocar num supermercado, que já tem uma visibilidade maior, eles já exigem um código de barra, eles já exigem uma rotulagem diferente. Então, a gente sempre fala para as meninas estarem atentas às exigências desse local, desse estabelecimento, né? E a gente, nós, enquanto empreendedoras trabalhando dentro de casa, realmente o suficiente, né? Já seria suficiente essa informação da data de validade, o prazo de validade, data de fabricação, prazo de validade e informações, os ingredientes. E aí, claro, né, eu digo para as meninas, quanto mais completo, isso daí para tudo na vida, quanto mais completo, melhor. Então, a partir do momento que elas tiverem a oportunidade mesmo, e as pessoas, né, elas estão, existe um movimento crescente aí das pessoas querendo realmente saber o que estão consumindo, o que está ali dentro, qual é a densidade nutricional, quanto que tem de cada coisa ali. Então a gente percebe, antigamente ninguém olhava isso. Hoje em dia eu acho que tem um movimento que está crescendo mesmo, está em expansão das pessoas querendo saber mais sobre aquele produto que elas estão consumindo, né?
Sim, as pessoas hoje têm mais interesse, se vê pela própria profissão. Antigamente era raro as pessoas que tinham nutricionista ou que tinham personal. Hoje em dia, quase todo mundo pelo menos já frequentou uma vez a nutricionista ou tem alguém da família. Então, assim, esse cuidado, porque a gente tem visto, sabe, Samantha, que os nossos problemas de saúde, eles surgem pelos nossos hábitos. Entre os principais dele, a nossa alimentação. Então, as pessoas, elas querem saber o que elas estão comendo, né? A gente tem ela não quer ser mais enganada pelo rótulo. Então, foi-se o tempo que o Diet Light era bater o olho, era o melhor. Hoje em dia não é mais, porque já se sabe disso, né? Então, as pessoas querem desenvolver esse cuidado, então elas acham interessante, elas querem comer um bolinho, mas elas não querem prejudicar a dieta. Então, elas têm toda essa vontade, né, de não errar. E aí, por isso, a informação viria muito importante. Mi, aí agora, vamos falar um pouquinho como que eu consigo essas informações, tipo assim, validade, por exemplo, como que é definida, porque esse é um assunto muito polêmico, as meninas sempre me questionam isso, né? Sabe, qual é a data de validade? Eu falo, gente, a gente precisa de uma série, cada produção, por mais que seja a mesma receita, vamos dizer assim, não, meu prazo de validade não vai ser o mesmo que o seu, porque vai depender da região que você mora, do seu processo, da forma como você faz, do seu padrão, né? O seu controle ali de qualidade. Então, fala um pouquinho pra gente, dá um direcionamento aí, como que seria estipulado, como que seria definido esse prazo de validade também. Olha, assim, tem duas formas, né, de definir assim, um prazo de validade. A forma mais complexa seria a nível laboratorial, fazer ali, mas assim, isso é só a indústria que realmente faz isso, né? Vocês não precisam ficar loucas só informando aí que isso acontece, mas de uma forma mais para nível de produto de supermercado, né? Um biscoito, uma multinacional, uma empresa muito grande. E a gente tem as outras questões que a gente tem que levar em consideração. Então, como a Samantha falou, a receita pode ser a mesma, mas dependendo, se ela fizer numa região, por exemplo, uma pessoa que faz lá no sul, uma receita de bolo de biomassa, né? O sul tem um clima mais frio e tudo. E eu, por exemplo, que faço aqui no Goiás, né? Que é mais quente, cerrado e tudo. Então, assim, a validade vai ser diferente. Né? Aqui, por exemplo, o nosso inverno é a época mais quente, né? Aqui, porque é seco. Então, por exemplo, se eu faço um bolo, vai ser diferente a minha validade, porque tem a ver com o aquecimento, né? Quanto mais fresco o ambiente, mais esse bolo vai durar. Aonde que eu vendo esse bolo? Se eu vendo tem um ar-condicionado refrigerando a minha sala, ou eu estou na temperatura ambiente? O meu bolo fica numa estufa ou ele fica exposto? Né? Quais ingredientes que eu tenho usado? E como que eu tenho adoçado esse bolo? Porque, por exemplo, se você vai fazer um bolo com adoçante, esse bolo vai ter uma perecibilidade, uma validade, né? Ele vai ter uma validade mais reduzida. Por exemplo, eu já fiz algumas receitas dos bolos mesmo de biomassa da Samantha. Aqui, como é muito quente e às vezes durou muito pouco, durou metade, quase que menos da metade ainda do que dura se eu fizer com o açúcar. Porque o açúcar, ele tem um poder, ele não é só açúcar também, ele tem um poder conservante. Então, até mesmo usar açúcar é uma estratégia, assim, não só de melhorar a palatabilidade do alimento, a questão do crescimento do bolo, que o açúcar está envolvido em tudo isso, mas essa questão da conservação. Né? Então, assim, às vezes o cliente vai consumir, é importante que até que você oriente ele. Tá, você quer um bolo sem açúcar, mas você precisa saber que esse bolo vai durar menos tempo, né? E porque já tem a biomassa, que é um produto orgânico ali, mais natural. Né? O bolo de biomassa, ele é muito naturalzinho. Se você for olhar ali, ele quase não tem nenhum produto, né? Às vezes uma farinha ou outra de arroz ou de coco, dependendo do bolo, e o próprio açúcar. Então, tudo isso vai reduzindo essa validade por ser um produto mais in natura. Isso é bom, a gente não tem que aumentar o tempo de prateleira. A gente tem que consumir as coisas mais comida de verdade. Não é o lema de hoje? Mais comida de verdade, descasca mais, menos industrializado? Então, é importante saber disso, porque é uma procura muito, né, que a gente sofre. Mas eu queria sem açúcar. Mas, no final das contas, né, a gente pode falar mais depois, né, do final, mas essa questão do açúcar, do adoçante, ele reduz muito o tempo de prateleira, então você tem que fazer realmente para encomenda, porque senão acaba perdendo. Mas o açúcar, é importante saber que o açúcar tem esse poder de conservar.
Então, dito isso, quanto mais fresco você puder deixar a sua área de preparo, se você mora numa região quente, quando você estiver preparando, tiver um ar-condicionado, porque ventilador não é adequado, né? Porque pode voar micropartículas ali e contaminar seu alimento. Aí, nisso, um micro-organismo contaminou seu bolo de biomassa, já vai afetar também a validade, porque tem tudo isso. Será que a minha área está exposta? Estou exposta a uma contaminação cruzada de alguma coisa que veio pelo ar? Né? Então, ter esses cuidados nas boas práticas vai influenciar na validade do meu produto. A forma que eu guardo, se eu deixo ele refrigerado, né? Pode orientar o cliente, eu moro sozinho. Você pode fazer, deixar o produto no congelador, de repente, se for consumir a longo prazo, ou pelo menos, no mínimo, ali na geladeira, né? Porque vai aumentando, não mata, né? Não estabiliza. Eu sempre falo assim, o congelador, ele coloca o alimento para dormir, a bactéria para dormir, ela hiberna. O resfriamento, ele reduz, ele meio que deixa a bactéria ali, né? O micro-organismo em câmera lenta. Mas temperatura ambiente, eles estão na festa, eles estão na festinha, eles estão multiplicando. Então, é importante fazer isso, né? E consumir quanto mais rápido também, melhor se for deixar na temperatura ambiente. Agora, a validade vai muito nisso, né, Sato? Você estava perguntando na questão do olho e de testar o alimento. Então, assim, você que não vai mandar para o laboratório, você vai ter que fazer teste. Todo dia você vai tirar uma fatia do seu bolo e analisar essa fatia. Aí você marca lá, como é que tá a cor desse bolo? Né? Porque também a gente tem a validade do produto ficar feio. Então, até quando esse produto ele é atrativo para o meu cliente, né? Então, você pode fazer uma rotina lá. Eu vou dar pontuação para a cor, pontuação para a textura, pontuação para o sabor. Esse produto é viável para o consumo? Eu compraria esse produto? Você mesmo responde, né, a sua pergunta. Então, é a melhor forma, porque a gente consegue ver o micro-organismo a olho nu, no sentido se tem um bolor, se tem um fungo, isso eu consigo visualizar. Mas as outras questões de textura e de sabor, eu só vou conseguir observar experimentando. Perfeito. É exatamente esse o direcionamento que a gente dá para as nossas alunas. E assim como a gente percebe que tem muita gente querendo aumentar ali o prazo de validade, quando na verdade não. A gente tem que realmente se conscientizar que o movimento ele é contrário. Né? A gente tem que buscar consumir o alimento cada vez mais fresco, cada vez mais novinho. Que aumentar o tempo de prateleira não significa nada de bom, na verdade, né? Porque para que você consiga aumentar, você vai precisar acrescentar outras substâncias que não são tão interessantes para a gente dentro de um contexto de saúde. E da mesma forma, eu percebo que assim, as pessoas também querem uma resposta pronta para essa questão da validade, sabe? Eu quero prazo de validade. E é como eu digo para elas, eu falo, gente, eu posso responder vocês aqui de uma forma geral, né? Que é o famoso geralmente. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque jamais vai ter como eu comparar aqui em Manaus, por exemplo. Aqui a gente tem uma umidade muito grande, é muito quente. Como que o prazo de validade aqui vai ser o mesmo que numa cidade extremamente seca e fria, né? Não tem como. Então é isso que eu falo para as meninas. Eu falo, gente, vocês têm que fazer teste de estabilidade de acordo com a produção de vocês. E esse teste de estabilidade, de acordo com os padrões da sua produção e tudo, é justamente isso. Para qualquer produto que seja, acompanhar ali durante uma semana, 10 dias, 15 dias, como que aquele seu produto vai se comportar. E realmente, é como eu digo, não é, ele só vai estragar, ele só vai vencer, né, quando ele formar bolor. Não, a gente tem que avaliar o sabor, o cheiro, a aparência, né, consistência. Então, o meu prazo de validade é até quando, por quantos dias, todos esses meus pré-requisitos, todos esses meus critérios, essas minhas variáveis, elas estarão satisfatórias. Né? Porque, assim, às vezes no quarto dia o meu cookie está perfeito, a aparência dele está muito boa, você não vê jamais nenhuma formação de bolor, mas, de repente, o cliente que provar o seu cookie no primeiro, no segundo dia, ele vai te dar uma nota 10. E o cliente que provar ali no quarto dia já perdeu uma certa umidade, já perdeu uma certa crocância, ele pode te dar uma nota 5. Né? E a gente já tem falado aqui nessa sequência de lives que um cliente que te dá de uma nota de 1 a 6 é um cliente que provavelmente vai, inclusive, falar mal de você. Um de 7 a 8, ele pode comprar de você novamente, mas não necessariamente. Agora, o cliente que te dá uma nota 9 ou 10, então, por isso a gente foca nesse 9 ou 10, é um cliente que vai fidelizar com você e que vai, muito provavelmente, fazer um boca a boca positivo, né? Isso daí seria uma estratégia de aumento de demanda. Então, realmente, tem que fazer o teste, né, Mi? Não tem para onde correr, né? Essa é
Porque cada realidade é isso. Inclusive, se o bolo tiver frutas, por exemplo, mais frutas, ele vai ter uma validade menor, né? Também, porque a fruta, às vezes, principalmente morango, né? Atividade de água. Quanto mais água tiver naquele bolo ou naquele produto, mais perecível ele vai ser também, porque é uma situação que o micro-organismo se multiplica com mais facilidade, né? Na atividade de água. Gente, então vocês estão vendo, né? Não tem para onde correr, não. Tem que fazer o teste, tá? Vocês têm que testar os produtos de vocês todos. Desenvolvi um produto novo, sabe? Qual é o prazo de validade? Vai ter que testar de acordo com a sua realidade aí. Meu Deus, peraí. De acordo com a sua realidade de vida, o seu contexto aí, o qual você está inserida. Então, beleza, já falamos de validade, já falamos o que precisa ter em cada rótulo no artesanal, né? Seja no artesanal ou seja num produto que vai para uma prateleira de um terceiro ali, de um supermercado, de um outro parceiro. E aí, existe alguma outra, né, exigência na legislação para a produção de bolos e doces artesanais? Eu acho que aí, de repente, a gente já até entraria no manual de boas práticas, não precisa se aprofundar, mas, assim, para a gente dar uma orientação geral para quem está começando agora, para quem está querendo começar, além do que precisa constar ali no rótulo, que a gente já falou, tem alguma outra exigência? Do rótulo que você fala ou da... Não, na produção, assim, seria mais na questão da produção mesmo, não questão do rótulo, porque o rótulo já ficou bem claro, que seriam os ingredientes, data de produção e data de validade. Mas em relação, assim, à produção propriamente dita, gente, aqui por trás, né? Quais seriam umas exigências diante da legislação, né, para essa produção artesanal? Porque não é bagunçado, não é porque é artesanal que é de qualquer jeito que é bagunçado. Então, teriam alguns outros direcionamentos aí dentro da legislação para gente que produz de forma artesanal? Sim, olha, para quem produz de forma artesanal, né, tem que ter os cuidados práticos. E a gente tem que tomar cuidado, né? Eu até falo bastante isso lá dentro das aulas no curso, né? Mas que a sua cozinha é o seu escritório. Então, meio que você tem que pôr ordem, né? E tem que tomar cuidado, porque senão começa a misturar com os produtos de casa, você perde a noção de produto, o que é ingrediente da biomassa, o que é ingrediente da minha casa, né? De fazer almoço. Então, assim, manter os produtos etiquetados, ainda partindo dessa rotulagem dentro do meu estabelecimento, é importante. Que é o quê? Eu abri, eu tenho que olhar qual a data que vence. Por exemplo, eu abri ali um leite de coco. Então, eu tenho que colocar a data que eu abri. Lá no meu rótulo do meu leite de coco, ele tem uma validade. Só que aquela validade, depois que eu abro, ela muda. Então, eu tenho que colocar essa nova validade. Então, de repente, você vai procurar lá no rótulo, tá escrito assim, depois de aberto, consumir em tantos dias. Então, você vai etiquetar. Isso é uma coisa importante, porque vai afetar na sua validade e na qualidade. O papel da vigilância, né, o papel da Anvisa, dessas normas de boas práticas, é justamente garantir a segurança do meu consumidor, para que ele não passe mal. Não é de florear aí, de encheção de saco e tudo, mas é na questão de você ter um produto de qualidade que não ofereça riscos, que reduza esses micro-organismos ali, para que aquela pessoa não passe mal, que ela não tenha uma diarreia, que ela não tenha uma disenteria, né, que é super desagradável. Ali aconteceu isso, você perde o cliente, né? Vai para a nota 1-0 ali, né? Você acaba perdendo. Mas essa parte de etiquetar tudo que você abre, colocar essa nova validade, é uma exigência de deixar mais separado, até para te ajudar a te organizar, para os produtos não se misturarem. Então, por exemplo, colocar as partes dos laticínios, independente de ser vegetal ou não, tudo junto, aí colocar as partes das frutas tudo junto, né? Então, assim, isso vai ajudando você a organizar mais a sua empresa, além de sempre estar higienizando o ambiente. Hoje, agora com o Covid, né, a gente aprendeu o quanto é importante higienizar as mãos, e também, quando a gente vai iniciar o nosso trabalho, a gente precisa higienizar essa bancada, preciso tirar ali todo o contaminante que nela esteja, na hora que eu finalizo também, porque se eu deixo sujo, o que acontece? Eu começo a atrair barata, eu começo a atrair rato, então eu preciso deixar um ambiente que não seja atrativo para esses animais. Então o lixo não pode juntar, né? Não pode ficar muito alto, não posso ficar tendo resto de comida espalhado, porque tudo isso vai evitar essas pragas, essas baratas, essas formigas, esses ratos, porque caso eles visitem a minha cozinha à noite, eu posso ter o meu produto contaminado, eu posso ter ele perdido. E nem só assim na questão da sujeira, mas eu preciso vedar para que eu dificultar que esse animal chegue na minha casa.
Então, nas janelas, eu preciso ter aquelas telinhas, né, para que ele não entre. Eu preciso ter na porta, que a porta tem aquele... Eu esqueci o nome do negócio, mas que vede a porta por baixo. Sim, que não aquela entre... borrachinha, né? Tipo uma borrachinha. Isso, eu preciso meio que vedar da minha cozinha para evitar, porque às vezes você tá fazendo tudo tão bonitinho, mas tem um rato escondido na sua despensa. Deus me livre, meu Deus do Que céu. acaba, entendeu? Então, assim, pensa que desagradável. Você chegar, acorda, tá cheio de cocô de rato no chão. Por onde esse rato não andou? Né? O que não tem de contaminação? Então, isso são muitas exigências. De eu vedar essa circulação de pragas, sempre estar detetizando com frequência, para eliminar, deixar sempre a minha cozinha limpa, né? Não misturando, deixar sempre etiquetado aquilo que eu abri. Tudo isso é importante, além da questão da higiene da própria pessoa, né? A gente está falando da cozinha, mas você também ter a rotina da limpeza das mãos, da higiene, né? De estar sempre lavando, não ficar conversando na comida, porque a sua saliva, quando você fica conversando, contamina ali a minha comida, né? O meu alimento. E isso vai afetar na validade também. Se eu estiver doente, né? Se eu tivesse com Covid, por exemplo, poderia contaminar ali o meu cliente falando, né? Jogando gotículas de saliva. Então, tudo isso é importante, a touca, né, para justamente não ter... O nosso cabelo tem muito micro-organismo, não é só questão higiênica, mas, assim, a gente é um micro-organismo ambulante. Só que, dependendo do nível, não manifesta uma doença, mas dentro do alimento poderia dar uma condição adequada para aquele micro-organismo que estava no meu cabelo, por exemplo, de se multiplicar e deteriorar meu alimento, estragar ele, oferecer riscos da saúde, entendeu? Então, tomar sempre esses cuidados. Amy, e realmente eu ia te perguntar isso agora em relação à EPI, né? Não sei se tu pode ajudar a gente, isso está bem polêmico, porque até um tempo atrás não era obrigatória a questão da máscara, nem da luva em cozinha, não é obrigatório o uso da luva. Eles já têm estudos comprovando que é muito mais higiênico em relação à transmissão e controle de micro-organismos, o lavar as mãos várias vezes, do que mesmo você ficar usando ali a luva, né? Até porque tem a questão do látex, com a questão do fogo, enfim, não seria algo indicado nem seguro. Então, poderia dar um direcionamento, até porque eu estou vendo que estão surgindo algumas dúvidas em relação a isso, sobre essa questão do EPI. O gorro, a touca já é muito óbvio, né, que a gente realmente tem que usar, isso daí eu acho que é o básico do básico, mas em relação à máscara, em relação à luva, tem alguma coisa dentro da legislação sobre isso? Sobre a luva foi o que você falou mesmo, e até porque você pensa, né, você manipula um negócio, não troca a luva de cada coisa que você manipula. Agora, lavar as mãos você faz, às vezes você troca de atividade, você vai. Então, assim, a luva, às vezes, ela vai juntando muito mais sujeira, e tem essa questão também do risco de te machucar, você tá mexendo com fogo, né, então, assim, realmente não seria. Agora, a questão da máscara, né, seria interessante usar nesse momento agora, mais pensando em pandemia, para evitar uma conversa, né? Mas se eu trabalho quietinha na minha cozinha, eu não estou conversando com ninguém, não precisaria usar. Mas, assim, o ideal seria que usasse, caso você tenha outra pessoa. Às vezes entra alguém na sua cozinha, seu marido está conversando, aí você conversa, entendeu? Mas mas seria uma coisa específica de Covid, não necessária de EPI para cozinha. Então, o sapato, né? Agora falando o que é necessário mesmo para cozinha. A touca, como você falou, e assim, eu sempre falo, cozinha não é desfile de beleza, né? Então, assim, sem brincos, não é lugar de você ficar bonita, né? Assim, é lugar de você produzir, ali você é uma cientista dos alimentos, né? Como é que um cientista trabalha? Tá todo lá engomado. Então, assim, não usar brinco, até porque esse brinco, se ele estiver frouxo e cair essa rosquinha dentro do meu alimento, dentro do meu bolo, e o meu cliente achar uma rosquinha de brinco no meu bolo, como é que isso vai ser? Então, assim, ou até uma criança, né, que não sabe distinguir. E pensa o risco que não pode trazer para essa criança que engoliu uma rosquinha. Então, assim, os prejuízos são muito grandes. Então, tudo que ofereça risco de queda tem que ser retirado. Então, no caso do brinco, maquiagem, batom, até pela sua segurança. Porque se você está mexendo ali com fogo, é uma substância que é inflamável, né? Então, poderia acontecer um acidente de trabalho e você sofrer uma queimadura que seria potencializada por você estar com batom, estar com maquiagem no rosto. Então, por isso, quanto mais limpo o rosto para sua segurança, melhor. São as determinações da
das boas práticas ali. Um aventalzinho, dependendo, né? Mas poderia uma roupa que dê para você ver a sujeira, porque senão a gente fica naquela, não tô suja não, a roupa é preta, o negócio já tá bem sujo. Então, já assim, tá evoluído. É mais para você ter essa noção da limpeza. E um calçado que também proteja. Eu sempre falo muito daquelas crocs que vem tampadinha, sabe? Que é mais confortável que aquelas botas de galocha, então que aqueles outros sapatos que às vezes são apertados. Mas tem que ser um sapato que seja antiderrapante, porque às vezes cai líquido, né? Na cozinha, aí você vai lá e faz de chinelo. Pensa você levar um tombo na sua cozinha, bater a mão na panela, cair fogo quente em você. Então, assim, em cozinha se tratando, os acidentes podem ser diversos. Então, tudo isso é para sua segurança. Usar um sapato que não deixe que você derrape. E que esse sapato seja tampado em cima. Porque vai que, por acidente, uma faca caia da sua mão e pá, no pé. Se você tiver com uma havaiana ali, acabou, né? Hospital direto. Agora, se você tiver com um tênis, um EPI que não seja perfurante por faca, você vai ter essa proteção. Então, é nesse sentido aí, um calçado que seja antiderrapante e que cubra ali na parte de cima. Mi, isso é muito real. E outra coisa, às vezes a pessoa que está começando faz ali um bolinho, 2. A rotina, o ritmo de cozinha, quando você faz 1, 2 bolinhos é 1. Mas a partir do momento que você faz 10, 20, 30 bolos e que você tem uma linha de produção, né, tá produzindo ali em larga escala, todos esses riscos, eles se tornam muito maiores, assim, com o potencial de acontecer o tempo inteiro, né? Só quem vive essa rotina de cozinha que realmente sabe. Então, essa é uma dica, assim, que eu acho que é algo que realmente vale muito a pena a pessoa investir, porque, de fato, é um cuidado com ela mesma ali, durante o trabalho dela, sabe? É algo de extrema necessidade mesmo. A gente desliza, se não tiver com antiderrapante, desliza, cai. E é exatamente isso. Às vezes, para tentar não cair, já aconteceu comigo, às vezes, para tentar não cair é muito pior. Acaba tendo uma panela, acaba tocando um fogo, acaba dando um jeito na coluna. Então, realmente, tem que ter esse cuidado. E, gente, aqui a Michelle tá falando, né? Tá dando um bom direcionamento, mas esse é um assunto que realmente tem como se aprofundar muito mais. E ela aprofunda no nosso curso, ela fala sobre o Manual de Boas Práticas, que é justamente esse manual que rege a nossa produção artesanal, como que precisa ser feita, como que precisa ser conduzida essa produção, que apesar de artesanal, não é amadora. O que a gente faz aqui é algo que não é como uma grande empresa, uma multinacional, como a própria Michelle falou, mas é algo sim que tem diretrizes, que tem ordem e que tem um passo a passo de como ser feito para que a gente garanta realmente um produto final de muita qualidade, né, para ser entregue para o nosso consumidor final ali, tá bom? E outra coisa, como que seria feita essa higienização da bancada? A Larissa perguntou ainda agora, seria com álcool, 70%, depende do tipo de bancada, como é que seria? Assim, dependendo da bancada, né, pode ser que tenha que optar por um método ou outro, mas se for uma bancada lisa, né, a questão seria de você primeiro lavar, né, com água e sabão, sempre água e sabão é a primeira via, né, e depois deixar o álcool. Eu gosto de fazer essa rotina. Eu lavo com água e sabão e depois eu borrifo no final o álcool e isso no final, né, quando eu vou depois. Agora, para começar a iniciar o trabalho, eu também poderia ter que esperar o álcool secar um pouquinho antes de começar a manusear ali. Tá ótimo. Eu acho que era isso, né? Foi muito bom, acho que clareou a informação para muitas meninas, né, que estão preocupadas aí, meninas que já fazem parte, né, do curso, que já estão trabalhando da cozinha das suas casas, como a própria Larissa, Michelle aqui também, a nossa aluna acabou de entrar, outra Michelle, na nossa vida, mas tem algumas meninas que querem começar e que têm curiosidade para saber como isso tem que ser feito, e eu vejo muita dúvida em relação à rotulagem, então acho que tudo que a gente falou aqui deu para dar um bom direcionamento, considerando o tempo que a gente tem, né, a gente sabe que aqui não dá para aprofundar muito, a gente vai pincelando, e tem outras oportunidades para a gente aprofundar, mas de qualquer forma foi muito importante para a gente esse tipo de informação passada por alguém que tem credibilidade, que tem conhecimento de causa para falar e deixar a gente ainda mais tranquilo, mais segura daquilo que a gente faz e da forma com que a gente faz. Então, eu queria te agradecer por ter aceitado esse convite. Queria que você falasse para a gente um pouquinho quando que vai abrir a próxima turma, né? Quero que as meninas que se interessam por isso ou que conheçam, acho que hoje em dia, se a gente não
não tem a endometriose, a gente conhece alguém que tem endometriose. Um dia desse eu fiquei sabendo de uma amiga minha, né? Não tem mais essa questão da idade, porque a gente antigamente achava que esses problemas estavam diretamente relacionados com a idade. Tipo assim, nossa, mas você é nova, isso não existe mais. Então, uma das minhas grandes amigas, assim, inclusive eu te indiquei, eu falei, olha, segue a Michelle, te passei teu perfil, porque eu falei assim que falta muita informação para as pessoas, falta muito conhecimento, e às vezes eu percebo que as pessoas acham que é uma coisa muito maior, que é assim como eu digo, né, o fantasma é sempre pior do que a realidade. Então, na cabeça delas, aquilo toma uma proporção muito grande, elas acham que a solução é algo muito grandioso, quando, na verdade, grande parte dessa solução está nos hábitos que elas precisam desenvolver. Mas o ser humano fica sempre buscando formas mais rápidas, né? Sempre buscando atalho. E é nessa busca por atalho que a gente acaba hiperfocando como é que se diz? Na solução mais complexa. Foca no problema e fica achando que a solução é sempre algo mais complexo, quando não. Então, eu acho muito bacana, né, muito interessante essa forma. Olha só, a própria Larissa, nossa aluna, está perguntando aqui, é verdade que a endometriose está relacionada com a alimentação? Não vou falar, vou deixar a Michelle aproveitar e responder, Mi, já conta um pouquinho quando que vai ter nova turma, porque se alguém aqui sofre de endometriose, com certeza vai querer fazer parte, e quem não sofre, com certeza conhece alguém que sofre, já vai indicar para alguma amiga ou alguém conhecida. Então, obrigada, viu, Samantha? Só respondendo uma perguntinha que alguém mandou antes. Gente, a unha curtinha sem esmalte também, viu? Faltou falar essa parte. Eu vi alguém perguntando no chat, mas também tá embaixo da unha muita sujeira. Aliança também, viu? Tem que tirar. E então, vamos lá. Como a Samantha falou, né, a endometriose é muito desconhecida. E assim, hoje eu tenho alunas e pacientes com 13 anos, 15 anos e que têm endometriose. E por que é tão desconhecido? Porque a gente cresce com a crença, né? Cólica é normal. Mas qualquer cólica ao ponto de se medicar não é normal, né? Qualquer ponto, porque sentir dor é um aviso do corpo que algo está errado com você. Então, não é normal. E a gente vai deixando, a gente vai silenciando isso, a gente usa anticoncepcional, a gente esquece, põe DIU, a gente esquece o que é ter fluxo menstrual. E aí, quando a maioria descobre, quando vai tentar engravidar e se depara com a dificuldade, porque a endometriose, ela evolui. Num sentido como se fosse um câncer, mas não é. Mas ela cresce como se fosse, ela se espalha se você não toma uma atitude. E o que é muito responsável por essa evolução, ou até mesmo por essa regressão da evolução, né, por uma estabilização da doença, é o estilo de vida. E nisso está a alimentação, né? A Larissa perguntou ali. Então, a endometriose não é causada por causa da alimentação, mas ela pode ser influenciada, porque genética hoje em dia não é destino. Mas se eu me cerco de bons hábitos, se eu faço atividade física, se eu me alimento com mais comida de verdade, se eu faço mais tudo isso, a minha chance de desenvolver uma doença, mesmo que eu tenha genética para ela, é quase que nula. Então, eu tenho esse poder de mudar o meu ambiente. E a alimentação vem muito como aliado do tratamento. Antes de partir para uma cirurgia, antes de partir talvez para uma medida mais, tipo, de tirar o útero, tirar o ovário, tentar tudo aquilo ali que está ao meu alcance, né? Então, esse é o meu papel aí, a minha missão é ajudar essas mulheres a se livrarem da dor através da mudança do estilo de vida, e são lindos os resultados. Agora, Samantha tem 1 ano, né? A gente fez aquela live de parabéns. Sim. Aí teve uma das minhas alunas de 1 ano que ela me trouxe os exames agora, do antes e depois. E você acredita que os exames dela de endometriose zeraram? 1 ano. Nossa. Ai, chegou arrepio. E ela faz várias receitinhas lá da biomassa também. Ela sempre posta os bolinhos. E aí ela pegou e fez o perto, né, antes, e depois ela ficou sem menstruar, porque ela já tinha feito cirurgia, já tinha usado o DIU, não tinha resolvido. Então, olha só, dentro de 1 ano menstruando, né, que é o maior pânico das mulheres com endometriose, com as mudanças de estilo de vida, de tudo, ela conseguiu a sua remissão, digamos, né? Porque o médico olhava, não acreditava, ele falava, olha, você vai voltar daqui 1 ano, você vai para a mesa de cirurgia. Ela, então tá, mas ela pegou o BO para ela, né? Pegou a bronca para ela, falou, eu vou fazer o que eu posso fazer por mim. Foi lá, mudou a alimentação, mudou o estilo de vida. 1 ano depois ela me trouxe agora o resultado. Simplesmente não tem foco de endometriose. O médico falou assim, se eu não tivesse visto seus exames anteriores, eu diria que você não tem endometriose hoje. Hoje você não teria o diagnóstico. Então, pra vocês verem o poder que tem o estilo de vida, gente. Quando a gente fala de melhorar, comer mais comida de verdade, né, e a biomassa é uma grande aliada do intestino, porque hoje a doença, ela vem do intestino. É muito relacionada a isso.
Bom, mas se vocês quiserem saber mais, né, eu vi que teve algumas perguntas aqui no chat, vi que tem algumas alunas aqui também assistindo, né? As meninas gostam. Eu falo, gente, aproveita que vocês estão fazendo e já inicia um negócio aí. Vai fazer também, mexer com bolos de biomassa. Já tá nessa pegada fazendo para você, já faz para vender também. Então, que às vezes, né, muitas acabam estando desempregadas agora, então acaba tendo essa alternativa de trabalhar com algo em casa, um bolo sendo uma salvação. Mas eu digo que a maioria delas faz exatamente esse trajeto. Elas buscam na biomassa uma mudança do estilo de vida, mulheres que já são mais conscientes e sabem da importância de uma alimentação saudável. Daí elas começam a usufruir dos benefícios e elas começam a querer que todo mundo usufrua junto com elas. Foi assim que aconteceu comigo e com grande parte das minhas alunas. Então começa a fazer, aí começa a amar, achar uma delícia, daqui a pouco se vicia na biomassa, não vive mais sem, e aí realmente começa a comercializar, ou então começa a postar ali, que é algo que consome, as pessoas começam a despertar interesse e naturalmente aí começam a se dedicar para o negócio. Acontece. Você tem que ser sua principal consumidora, né? A sua maior garota propaganda é você. E para quem quiser saber mais, né, sobre isso, né, sobre endometriose, depois vocês me acompanham lá no perfil, que eu só falo disso, de endometriose, adenomiose. Então, pode entrar lá. Dia 24 vai abrir uma nova turma. Então, tá tendo muita live, muita dia coisa. 24 junto comigo, eu não acredito. Junto com vocês, estão espalhadas. Gente, que incrível. Vamos combinar mais live antes, então. Vamos falar fazer uma live sobre intestino e biomassa, né? Isso, quero falar de intestino, sim, e uma outra também é a questão do açúcar e do adoçante, porque, né, que a gente sabe, assim, então vamos trazer confrontar aí mesmo essa questão, trazer informação de qualidade para esse povo. Olha só, Lari, bem isso, substituir 6 comprimidos de laxante por um cubinho de 30 gramas de biomassa, né? Então, assim, eu fico muito feliz de nós, querendo ou não, a nossa proposta, né, a nossa missão de vida, ela é muito parecida em que sentido? Onde a gente proporciona uma transformação de vida para as pessoas através de algo que é tão simples, digamos assim, né? Mas que é deixado de lado, né? As pessoas, tanto as que têm endometriose quanto aquelas que sofrem com o intestino lento, com o intestino irregular, a nossa opção é sempre focar naquilo que está na prateleira, naquela solução mais radical, naquele remédio, e a gente esquece que aquilo está simplesmente remediando, mas que não está tratando, né? E você dá formas de a pessoa tratar de forma sustentável essa endometriose e até curar, né? Existe a cura, seria a cura quando não sei cura como é que forte. É forte demais. Falar. Mas eu falo justamente viver bem com a endometriose. Viver bem, exatamente. E eu também mostro a possibilidade de a pessoa ter o intestino funcionando de forma extremamente satisfatória, feliz, né? A gente sabe o quanto que o intestino que funciona todo dia deixa a gente feliz, bem-humorada e tudo mais. E isso é assunto para uma outra live. Mas também através de uma coisa super simples, que é a biomassa de banana verde. Então, temos aí muito trabalho pela frente, mas eu fico feliz que nós já estejamos vendo tantas transformações, né? Sim. E eu quero muito agradecer, viu, pela participação na live, sempre gosto de contribuir bastante. É bom falar de um tema que é mais diferente, né, que a gente às vezes fala só de uma coisa, e é bom falar outras coisas também, né, lembrar das outras coisas. Mas, assim, o que eu queria deixar de mensagem é isso, né, que é aquele ditado mais famoso que tem, que é fazer do teu alimento o teu medicamento. É bem essa a proposta da biomassa, da mudança do estilo de vida, né, da nutrição, da gente voltar, porque você se alimentar bem só tem efeito colateral bom, né? Às vezes a gente se apoia tanto em medicação, mas a medicação vem como uma faca, é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo, né? Muitas vezes vem com os benefícios, mas à custa de algo. Enquanto que você usa a sua alimentação, o seu estilo de vida, você só tem benefícios do bem. Então, você leva a saúde, você espalha a saúde, e é muito bom trabalhar com isso, quando você trabalha com promoção de saúde, quando você receber uma mensagem de uma cliente falando, nossa, eu só com o meu bolinho, meu intestino está funcionando, tanto que a gente sabe que é ruim ficar com o intestino preso, com gases, então, se torna até prazeroso. Às vezes você começa nisso, né, igual a Samanta, você se contagia, você fica tão maravilhada com os benefícios que você contagia as pessoas, é bem esse o caminho. E a biomassa é um superalimento, né? A gente tem os alimentos funcionais hoje em dia aí, e a biomassa entra muito como um superalimento que a gente deve incluir na nossa rotina. Nossa, Mi, obrigada pela super contribuição, você sempre com colocações tão especiais, tão importantes, né? Informação de qualidade, informação densa, muito obrigada de verdade.
Você fez a diferença aqui para tantas meninas, várias delas aqui agradecendo, dizendo que foram informações muito valiosas. Então, eu acho que a gente tem muito mais aí para contribuir. Espero que a gente esteja junto em outros momentos também para fazer essa contribuição. Conte comigo para o que precisar, mais receitinha, o que for, conte comigo. E muito obrigada mais uma vez, tá bom? Vamos nos falando aí e é isso. Obrigada, viu, Sal? Um beijo para todas vocês. E quem se empreender aí, ó, tá levando saúde, viu, gente? Você tá trabalhando com saúde. Tá bom, Mi, obrigada. Pode sair aqui? Pode pedir aí para sair que eu vou dar uns avisozinhos aqui ainda. Pronto. Gente, então, muito obrigada por terem ficado aqui comigo. Foi incrível, né? Michelle é uma pessoa muito especial. Sempre tem muito a acrescentar, muito a contribuir, né? E é muito bom a gente, assim, conhecer pessoas que estão vivendo essa mesma proposta, né? De impactar vidas de forma muito positiva. Vocês percebem que é uma atmosfera diferente, né? Que uma vai ajudando a outra e a gente vai entrando num ciclo virtuoso, numa coisa muito boa. E que a gente tem vontade de continuar e tem vontade de levar para o outro, para aquele que está perto da gente. Então, é isso que eu quero que vocês vivam também com o empreendimento de vocês, à base de biomassa de banana verde, porque também vocês vão ter essa oportunidade de impactar esse tanto de vida, de transformar tantas realidades e de sentir essa satisfação que tanto eu quanto a Michelle já podemos sentir, já podemos usufruir, de saber que nós fomos capazes, né, de transformar a vida de uma outra pessoa. E que numa situação comum, numa situação há um tempo atrás, eu jamais poderia, né? O nosso alcance antes da internet, ele era muito limitado, ele era muito reduzido. Então hoje, graças a Deus, que a partir do momento que a gente faz o bom uso disso daqui, a gente consegue envolver e alcançar tantas vidas, tantas pessoas que precisam daquilo que a gente pode fazer por elas, né? O marketing, ele é mal visto porque em algumas situações, por quê? Justamente porque as pessoas ofereciam algo que não era real. Mas a partir do momento, né, o marketing real, verdadeiro, é o quê? É você comunicar para uma pessoa, né, qual é a solução, qual é o produto que você tem para oferecer para ela e o que aquele produto, aquele serviço vai resolver na vida dela. Então, a partir do momento que você tem uma solução de alto impacto, né, que você oferece realmente uma possibilidade de uma vida melhor, de uma vida com mais qualidade, aí você realmente está deixando o mundo um lugar melhor. E aí, quando você comunica isso, né? Quando você fala o que você pode fazer, o que pode entregar, você está realmente se conectando, emitindo um sinalzinho aqui, como se fosse um Bluetooth, você está emitindo um sinalzinho aqui para que aquela pessoa que está aí do outro lado, que saiba aquele problema, né? Ela entende aquele problema que ela tem e ela vê em você, a pessoa que vai solucionar aquele problema dela. Então, é bem isso daí que a gente quer viver aqui e que a gente oferece, propõe que vocês vivam também. Então, gente, não deixem de seguir a Michelle, tá bom? Tem endometriose, não tem endometriose, a Michelle tem muitas informações, é uma pessoa que gosta de compartilhar, que gosta de também contribuir, que tem informações de muito valor, então sigam a Michelle, tá bom? Vocês já sabem que dia 24 ela também vai abrir uma nova turma, eu também vou abrir dia 24 para o nosso curso O Faturando com Doces Funcionais. E estamos chegando ao fim aqui, então, da nossa 4ª temporada do La Cocina de Star. Gente, foi muito especial, né? Falando sobre biomassa, a live de ontem foi incrível. Para quem não assistiu, ficou salva, não se preocupem. Todas ainda estão salvas. Não sei se vão permanecer ou se vão ser retiradas depois, mas dá tempo de você maratonar, tá bom? Falamos sobre mercado, falamos sobre redes sociais, falamos sobre farinha, sobre receita, falamos sobre conteúdos, como eu sempre digo, tanto abordando a parte produtiva do nosso negócio, quanto a parte comercial, a criação de demanda, porque uma complementa a outra, é como se fossem 2 bloquinhos, e um não anda sem o outro, certo? Então, quem não conseguiu ver tudo, corre, vê lá que ainda dá tempo, e na segunda-feira inicia o nosso curso, que é o curso gratuito, tá bom? Quem ainda não fez a inscrição, o link tá aqui na bio, corre, já faz agora. E no dia 24, não vejo a hora de conhecer as novas meninas que farão parte do nosso exército da biomassa. Tem entrado meninas muito fortes, meninas muito determinadas, que estão transformando realidades, transformando o mundo. E eu estou ansiosa, na expectativa de saber, de conhecer quem serão as novas meninas que irão aí pegar nas nossas mãos, né? Nas mãos das mulheres que já fazem parte desse exército, que é incrível e que vai ficar cada vez mais e mais melhor, tá bom? É isso.
Sá, eu tô apaixonada pela biomassa, tô faturando com brownie, já posso pagar o curso, serei sua aluna. Ai, gente, eu fico muito feliz. Muito feliz, é quem quer dar um jeito, né? Parabéns, Ana, parabéns. É Ana Lu, né? Parabéns, Ana Lu, o mérito é todo seu, tá bom? Adoro ver uma mulher determinada assim, ó, Sá, já faturei com brownie, já tenho dinheiro, vou entrar no curso. Tô feliz de saber que eu vou ter, olha só, o nível das mulheres que fazem parte do nosso time, né? Então, tô muito feliz de saber já, desde já, que você vai fazer parte da nossa próxima turma. Tá bom? Que mais? A Jane, meu filho era travado e come biomassa no feijão sem saber, já mudou tudo na rotina ao banheiro. Que alegria, gente! Que aprendizado abençoado e maravilhoso, muito bom. Gente, foi incrível, né? Foi muito incrível mesmo. Depois eu vou dar todas as informações para vocês, tá bom? Sobre o curso, não se preocupem com isso. Por hora, foquem no curso gratuito. Foquem no curso gratuito, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo, quando eu vou já salvar essa live, porque eu tô com pouca bateria aqui, eu vou já salvar essa live e já deixo o Instagram da Michelle marcadinho, tá bom? Para vocês. Eu preciso ver aqui no Insta, é Michelle RJ, eu acho, Nutri. Ei lá, vai ter formatura para a primeira turma. Gostei da ideia, menina. O povo vai comendo biomassa, vai ficando cheio das ideias, né? Olha as ideias. Gostei, hein, Lari? Gostei. Lari, escreve aqui para mim, por favor, o Insta da Michelle, ajuda as meninas. Michelle RJ Nutri, só confere aí, eu não tenho como conferir agora. Mas eu acho que é isso. Porque daí já começa a seguir, tá bom? É isso então, meu povo. Boa sexta-feira para vocês, tá bom? Como se inscrever no curso? Estão perguntando aqui como se inscrever no curso. Olha, Rosa Ferreira, te sigo de Montevidéu. Uau, a gente tá ficando muito chique, gente. Não conhecia, tô apaixonada. Neiva, Damiana, como se inscrever no curso? Gente, fiquem ligadas. Me acompanhem direitinho, porque a gente vai passar todas as informações de como se inscrever no curso. Todas as informações vão estar em todas as redes sociais. Tá? Então fiquem tranquilas, acalme o coração, mas marca na agenda dia 24/5, porque como vocês bem sabem, né, as meninas que se inscrevem nas primeiras horas têm bônus. E um dos bônus, além de concorrer a brindes, que vocês vão saber em breve, vai poder tomar café junto comigo, a gente manda xícara para você, manda o livro, então, né, o livro com as nossas receitas, com um cartãozinho feito à mão por mim mesma, no caso, é muito especial, tá bom? Mas só para aquelas que estão realmente comprometidas e que vão entrar nas primeiras horas aí de inscrição.